bem lá, gente? Então vamos dar uma olhadinha nos prismas. Como que funcionam esses prismas aí? Então o que é um prisma? Ele vai ser o conjunto de meios, no caso 3 meios homogêneos. Esses meios são transparentes e existe uma separação entre eles. E as superfícies que separam, né, esses meios, elas não são paralelas, né? E essas superfícies a gente vai chamar de faces do prisma. Então ali está a figura de um prisma demonstrando o formato dele. Bom, o que significa a aresta desse prisma? Vai ser a interseção das faces planas, né, que estão definindo lá o prisma. Importante isso aqui é o ângulo de abertura ou ângulo de refringência. É esse ângulo A entre as faces do prisma. E a seção principal vai ser essa seção transversal do prisma, determinada por esse plano π, né, que é perpendicular à aresta do prisma. Então, como que funciona a incidência e a emergência dos raios no prisma? Então, está aqui um prisma, né, com ângulo de abertura ou ângulo de refringência A. O raio incidente vem, né, vamos supor que ele vem do ar e entra no vidro do que é feito o prisma, ou no material transparente que é feito o prisma. E se não tivesse diferença de índice de refração, ele passaria reto. Mas, como tem uma diferença entre o índice de refração do meio e do prisma, né, ele vai sofrer um pequeno desvio de acordo com o ângulo de incidência, delta θ i, ou só θ i1, né, que vai ser o nosso ângulo de incidência da primeira face. Né. Esse desvio faz com que ele se aproxime da normal, porque ele vai estar inserido no meio menos refringente que o prisma. Esse ângulo ΔθR seria o ângulo de refração dessa primeira face do prisma. Aí na hora de emergir, né, o raio luminoso do prisma para o meio onde ele se encontra, também vai sofrer um desvio. Só que agora ele vai do meio mais refringente, que é o prisma, para o menos refringente, que é o meio. Então ele vai se afastar um pouco da normal, né, e esse afastamento vai ter um ângulo θi2, que é o ângulo de emergência, ou o ângulo de refração da segunda face. Um cálculo importante, uma definição importante, vem desse desvio angular, né? Se por um acaso não tivesse, como eu comentei, uma diferença de índices de refração entre o prisma e o meio, o raio luminoso passaria reto, mas ele sofre um desvio, e esse desvio total angular a gente vai representar com a letra grega delta, maiúsculo, e vai ser o nosso desvio angular. Como que eu calculo o desvio angular? Tem uma equaçãozinha para isso. Então, o desvio angular seria o ângulo de incidência da primeira face mais o ângulo de emergência menos o ângulo de abertura do prisma. E o ângulo de refringência, o ângulo de abertura, eu posso calcular através do delta, ou θr1 mais θr2. Esse θr1 é o ângulo de refração da primeira face e o θr2 é o ângulo de incidência para a segunda face. O ângulo de refringência A é igual à soma dos ângulos formados pelo raio de luz com as faces internas do prisma, que são esses dois ângulos que eu citei. Dispersão da luz. Umas aplicações ali desse prisma, além desse desvio, é a dispersão da luz, né? Uma luz que tem várias cores, policromática, ela é composta por várias cores monocromáticas, como a luz branca é composta pelas 7 cores, né, do arco-íris, né? Então, se você incide uma luz branca aqui num prisma, por exemplo, né, ele vai separar essa luz branca, que é policromática, nas 7 luzes monocromáticas, que é o vermelho, o alaranjado, amarelo, verde, azul, o anil ou turquesa e o violeta, né? Para qualquer meio material, quanto maior a velocidade, ou a luz com maior velocidade é a vermelha, né? E a que tem a menor velocidade vai ser a luz violeta. Daí funciona assim, ó. Como o índice de refração absoluto é inversamente proporcional à velocidade da luz naquele meio, a velocidade da luz vermelha vai ser maior que a violeta, logo o índice de refração da luz vermelha ele vai ser menor que a luz violeta. A luz violeta, ela, entre aspas, freia mais a luz em meios diferentes do ar e do vácuo. Então ela tem um índice de refração cada vez maior.
Como que funciona isso aqui, ó? Então, por exemplo, a gente vai incidir um raio, né, de luz branca do ar para o vidro. Ele vai separar, né, as cores dessa luz policromática branca nas 7 cores monocromáticas do arco-íris, do vermelho ao violeta. A luz que vai sofrer o menor desvio, né, é a que tem o menor índice de refração e a maior velocidade nesse meio vidro, que é um exemplo, que seria a luz vermelha. E aquela que vai ter o maior desvio em relação ao raio, né, incidente vai ser a luz violeta. Por quê? Porque ela tem a menor velocidade e o maior índice de refração. Portanto, componente mais rápida, a luz vermelha, ela tem um maior ângulo de refração, né? Menor desvio. A componente mais lenta, que é a luz violeta, ela tem um menor ângulo de refração, logo vai ter um maior desvio. Formação do arco-íris, né, vem desse princípio. Então o raio incidente aqui na gota de água, da luz branca, ela vem, sofre os desvios de acordo com cada cor, e na outra face aqui da gota, ela vai sofrer uma reflexão parcial, conseguindo separar as cores do vermelho até o violeta. Tá lá então, gente, vamos fazer um exemplo aqui do prisma. Ele fala o seguinte, é um raio luminoso, ele incide sobre um prisma cuja seção principal é um triângulo equilátero. Ele tem um ângulo de refringência igual a 60 graus. O ângulo de incidência na primeira face também é de 60 graus. E o índice de refração do prisma é igual a raiz de 3. Né? E ele está imerso no ar, onde o índice de refração é igual a 1. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O ângulo de refração da primeira face, de incidência da segunda face, θr2, o ângulo de emergência e o desvio angular. Na letra A, nós vamos calcular o ângulo de refração da primeira face, usando a lei de Snell-Descartes. N1 seno I, N2 seno R. Então fica o índice de refração do ar vezes seno do ângulo de incidência da primeira face é igual ao índice de refração do prisma vezes o seno do ângulo de refração da primeira face, que é o que eu quero. 1 seno de 60 é igual a raiz de 3 vezes seno de θr1. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 vezes 1. Aí podemos dividir raiz de 3 sobre raiz de 3. E o seno do ângulo de refração da primeira face é igual a meio. O arco cujo seno vale meio é de 30 graus. Letra B. Calcule o ângulo de incidência da segunda face. Vamos usar a formulazinha do ângulo de abertura para determinar a incidência da segunda face. O ângulo de abertura é igual ao ângulo de refração da primeira face mais o ângulo de incidência da segunda face. 60 igual a 30 mais θr2. E o ângulo de incidência na segunda face será de 30 graus. Letra C, vamos calcular o ângulo de emergência, novamente, usando a lei de Snell-Descartes. N1 seno I, N2 seno R. Só que agora o raio incidente está dentro do prisma. Então fica índice de refração do prisma, seno do ângulo de incidência da segunda face, igual ao índice de refração do ar, vezes seno do ângulo de emergência. Raiz de 3 seno de 30 é igual a 1 seno de θi2. O seno do θi2, que é o ângulo de emergência, vai ser raiz de 3 sobre 2. O arco, cujo seno vale raiz de 3 sobre 2, é de 60 graus. Então ele emerge, né, esse raio luminoso, com um ângulo de 60 graus do prisma. E por último, letra D, calcule o desvio angular. O desvio angular vai ser igual a incidência da primeira face mais a incidência da segunda face, ou o ângulo de emergência, menos o ângulo de abertura. 60 mais 60, menos 60. E o desvio angular será de 60 graus. Olha a observação sobre esse exercício. O prisma dessa questão está funcionando em condições de um desvio mínimo, né, onde o ângulo de incidência da primeira face é igual ao ângulo de emergência, que é igual a 60 graus. O ângulo de refração da primeira face é igual à incidência da segunda, que é igual a 30 graus. Então, o que significa isso? Que no interior desse prisma, o raio que atravessa o prisma ele vai ser perpendicular ao plano bissetor do prisma, de acordo com essa figura aqui. Ó.
Então o raio incide no prisma, né, e ele atravessa o prisma perpendicular ao plano obsetor, né, antes da sua emergência. Ok, gente? Valeu, até mais.